noite para vocês. Nós vamos agora fazer a nossa roda de conversa de hoje, né? E na nossa roda de conversa nós vamos estar falando sobre a tribo de Benjamim, tá bom? Tá certo, boa noite. Ok. Gente, a primeira coisa que a gente vai ver é sobre o significado do nome Benjamim, né? De acordo com a narrativa bíblica, o nome Benjamim foi dado pelo seu pai Jacó, pois antes de morrer no parto, a sua mãe Raquel tinha dado ao seu filho o nome de Benoni, tá? Então, o que acontece? Raquel e Jacó, eles foram fazer uma viagem. E no meio dessa viagem, Raquel entrou, né, em trabalho de parto, tá bom? E aí, o que que aconteceu? Nesse trabalho de parto, quando ela entrou, ela deu ao nome o nome Benoni, que significa filho da minha aflição. Entretanto, Jacó o chamou de Benjamim, que significa filho próspero, tá? Então, é assim, imagine os sentimentos que tomou conta do coração de Jacó, né, gente? Ele já tinha perdido, assim, na visão dele, o filho dele, José, estava morto, né? Porque levaram até as vestes dele sujas de sangue, dizendo que ele tinha sido devorado por um urso. Então, para ele, José estava morto. Aí ele tem a felicidade da mulher engravidar e vai ter um novo filho, que é o Benjamim. Só que Raquel, a sua amada, né, que a gente sabe que ela é a amada dele, morre no parto. Olha só. Espera só um minutinho. Só retomando, gente, desculpa aí. Voltar agora. Oi? Consegui voltar agora, me perdi no caminho. Ah, seja bem-vinda, Judete. Seja bem-vinda também, irmã Silvia. Então, o que que aconteceu, gente? Olha, Benjamim significa o filho da mão direita. Então, pode-se compreender também como sendo o filho da força, o filho da felicidade, porque apesar daquele momento difícil ali, dele estar perdendo, né, a sua esposa, aquele filho estava trazendo felicidade. A interpretação remete a valores morais corretos, além de capacidade para tomar decisões justas que demandam muita sabedoria e coragem. E existe 4 personagens que recebem esse nome nas escrituras sagradas. São eles o filho de Bila, um dos israelitas convocados a se divorciar da esposa, por ela não ser israelita. No tempo de Esdras, o homem que ajudou Neemias a reconstruir o templo, e o 12º filho de Jacó, que é o segundo filho com a Raquel, tá? Então, existem 4 Benjamins no contexto, no contexto das escrituras, tá bom? Então, vamos lá. Benjamim, como a gente sabe aí, ele era um filho mais novo de Jacó, o segundo filho de Raquel, né, que morreu ao dar à luz, enquanto eles iam de Betel para Efrate, tá? Esse relato vocês podem estar vendo lá em Gênesis 35. Benjamim, ele foi o único filho de Israel nascido na terra de Canaã. Os outros nasceram em Padã Arã. Enquanto Raquel morria, como eu falei para vocês, ela pediu para que o nome do menino fosse Benoni. Mas o seu marido, que ficou arrasado com a morte da sua amada esposa, deu ao filho o nome de Benjamim, tá? Que significa filho da mão direita. Ele se tornou o filho favorito do pai após o desaparecimento de José. E aí imagine o sentimento dos filhos
né? Porque eles tinham se livrado de José, aí agora aparece mais um filho preferido de Jacó. Que a gente sabe, né, que a mulher amada dele era Raquel, né? Ele casou com Léia por causa de um estratagema lá do seu sogro, né? Para que ele já pudesse casar as duas filhas. E também ganhar mais serviço de Jacó. Né, que ele era um homem muito esperto. Ela também era a mulher do convênio, viu? Hã? Ela era a mulher do convênio. Mulher do convênio? É, o convênio dele. A mulher do convênio dele era ela. É, porque ela. Foi ela que ele escolheu para Foi. casar com ela. Chega mais pra cá, Júlio. Porque eu tenho que ficar. Aí, ó. Tá dando pra ver nós dois, né? Isso. Ela era a mulher que ele tinha escolhido. Era do convênio. Mas depois as outras também se tornaram, né? Os filhos. Vamos lá. Há um relato, gente, bem emocionante do encontro de José e Benjamim, em Gênesis 45, de 1 a 15. É, assim, José ele fica muito, muito, muito emocionado quando ele vê Benjamim, né? O irmão que ele não conhecia. Mas a Bíblia não fala muito mais sobre esse personagem. Nós sabemos que ele teve filhos, provavelmente, gente, 10 filhos, tá? Vai depender da parte da Bíblia que você lê. Benjamim se tornou uma das tribos de Israel. No começo, ela era uma das menores tribos com relação ao número de homens. Tá bom? Durante o período dos juízes, a tribo de Benjamim demonstrou um espírito de obstinação ao recusar-se a entregar os responsáveis por um ato vil cometido na cidade de Gibeá, que envolve um terrível estupro. Então, lá em Gênesis, gente, estava dando uma lida aqui, lá em Gênesis não, desculpa, em Juízes 19. Lá em Juízes 19, o que aconteceu? Aqui fala que era um levita, a concubina de um levita retorna à casa do pai. Então, esse levita, ele tinha uma concubina, e essa concubina foi para a casa do pai, e ele foi buscar ela de volta. Quando eles estavam voltando, eles pararam, né, nessa cidade aí, ó, de Gibeá, tá? E aí, quando pararam lá, que era o território, que era o território da tribo de Benjamim, alguns homens quiseram estuprar ele, tá? Só que o que aconteceu? Ele ficou tão assim, né, com aquele ato, que ele acabou oferecendo a mulher dele, tá? E aí, essa mulher, ela foi estuprada durante toda a noite, tanto que ela chegou a morrer por causa disso. E ele ficou tão passado assim com aquela situação, né? Porque primeiro queriam estuprar ele, depois estupraram a concubina dele, que era a mulher dele também. Ele ficou tão passado com essa situação que ele pegou, esquartejou o corpo da mulher em 12 pedaços e enviou para cada tribo de Israel. Com certeza ele deve ter feito um relato, né? E quando chegou, todas as tribos de Israel ficaram assim passadas, né? Com aquilo que estava acontecendo. Aí o que aconteceu? Isso levou a uma guerra civil com as outras tribos, que estavam determinadas a não permitir que tal erro passasse sem punição. E quase, gente, que resultou no extermínio da tribo de Benjamim, tá? Entretanto, as demais tribos usaram uma estratégia para a preservação dessa tribo e Benjamim acabou se recuperando e cresceu de cerca de 600 homens para quase 60 mil guerreiros até o tempo do reinado de Davi. Então, esse fato ele aconteceu antes de se começar a Israel ter reis, tá? Esse fato ocorreu antes disso. Primeiro. O primeiro rei foi da tribo de Benjamim, né? Que foi Saul. Tá bom? E o menor da tribo deles. Cuidador de jumentos.
Um cuidador de jumentos, exatamente. Então, olha só, sobre esse ponto da história, é útil relembrar. Nos últimos capítulos do livro de Juízes, o autor deixou de relatar, infelizmente, gente, as histórias dos grandes heróis de Israel e passou a narrar dois incidentes que ilustram o estado decaído em que se encontravam a religião e a moralidade nos dias em que Israel abandonou o convênio que fizera com o Senhor e preferira fazer o que parecia bem aos seus olhos. Um desses fatos aí tão triste foi o caso do estupro da mulher desse levita, que fica em Juízes 19, tá? Então, vamos lá. Aí a gente está vendo as histórias de Milca, o levita, da migração dos danitas, relatados nos capítulos 17 e 18, a história da violação da concubina de Beá, o subsequente castigo dos benjamitas, nos capítulos 19 a 21, são exemplo dos piores dias de Israel. Nenhum aspecto das narrativas demonstra que os israelitas estivessem procedendo bem. Né? Então, foi uma decadência que foi acontecendo, né, com as tribos de Israel. Quando Davi ele se tornou rei, alguns de Benjamim não queriam reconhecê-lo, mas, por fim, a tribo apoiou o sucessor de Saul, porque Saul era da tribo de Benjamim e ele foi o primeiro rei. Né? Então, eles ficaram meio assim de aceitar Davi, mas acabaram aceitando. Eles também permaneceram ao lado de Judá quando o reino se separou em dois, tá? Aí ficou o reino do norte e o reino do sul. Depois do exílio em Babilônia, as tribos de Benjamim e de Judá eram as mais destacadas entre os israelitas restabelecidos na Palestina. Cabe só salientar que a recusa dos benjamitas com relação a Davi é porque eles queriam que fosse, na verdade, até chegar a nomear um rei, um dos filhos de Saul, um certo período de tempo, como rei, porque eles queriam que a descendência de Saul continuasse a ser rei de Israel. E Davi só conseguiu a atenção dos benjamitas novamente quando ele trouxe para si novamente a esposa dele, que ele havia casado primeiro, que era a filha de Saul. E aí dando a característica de que ele era também da família de Saul, né? Com relação a ser o cunhado, o genro, aliás, perdão, de Saul, tá bom? Aí foi que os benjamitas se mantiveram. Então, eles sempre mantiveram ao lado de Judá devido a isso, por acreditar que Judá também tinha parentela com eles com relação a isso, ao casamento de Davi. Esqueci o nome agora da esposa dele. Betseba? Não, Betseba era aqui, a de Urias, né? A de Urias, né? Então, gente, com relação às terras, no deserto, durante o acampamento de Israel, a tribo de Benjamim ocupava um lugar a oeste, junto com as tribos que descendiam de Manassés e Efraim, que eram os filhos de José. Essa divisão das três tribos ocupava o terceiro lugar na ordem de marcha, tá? Em Canaã, o território designado à tribo de Benjamim situa-se entre os da tribo de Efraim e Judá. Então, ele faz, lá quando a gente vê no mapa mesmo, geográfico, ele faz uma fronteira com Judá. Ao passo que o território de Dan fazia fronteira com ele ao oeste. A sua fronteira ao norte ia do Rio de Jordão, perto de Jericó, e cruzava a região montanhosa junto a Betel. Eu coloquei um mapinha diferente aí, porque esse mapa aí, ele é baseado em números, tá? Quantos que tinham e qual era o líder nessa época aí de cada tribo. No caso, nessa época aqui, desse relato de números, quem era o líder da tribo de Benjamim era Abidã. E eles eram mais ou menos 35.400, né? Mas se vocês veem aí, ó,
eles estavam bem menores em número do que as outras tribos, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, Algo a colocar, alguma alguma colocação. colocação, tá bom? Então vamos lá. Entre as cidades destacadas, gente, que foram listadas como designadas originalmente a Benjamim, acham-se Jericó, Betel, Gibeão, Gibeá, que foi onde aconteceu aquela história do estrufo, e Jerusalém. A conquista de Betel, porém, foi efetuada pela casa de José. Numa época posterior, Betel tornou-se uma cidade destacada da vizinha tribo de Efraim e um centro da idolatração de adoração do bezerro, que a gente pode ver isso tanto em Juízes 1:22 como em 1 Reis 12. Embora Jerusalém também fizesse parte do território de Benjamim, encontra-se na fronteira com Judá. E foi essa tribo que inicialmente capturou e incendiou a cidade. No entanto, nem Judá, nem Benjamim tiveram êxito em expulsar os jebuseus da cidade de Jerusalém. E foi somente durante o governo do rei Davi que se assumiu o completo controle dela e se fez dessa cidade a capital de Israel. Então, não foi algo tão rápido. Algum dos irmãos sabe por que eles não conseguiram dominar Jerusalém antes de Davi? Alguém saberia, gente, responder? Jerusalém passou por muitos séculos. Oi, Mira. Eu falei que não sei, quero aprender hoje. Ah, então tá. Então, Jerusalém, além de ser um ponto estratégico naquela época lá, na Palestina, ela também era considerada uma cidade expugnável, né? Ela não, os inimigos não conseguiam ter êxito com ela, por quê? Primeiro, ela tinha um abastecimento de água próprio dela. Então, assim, que uma das coisas que naquela época, quando estavam em guerra, a primeira coisa que eles tentavam tirar da cidade no qual eles queriam invadir era a água. Qualquer exército ele tentava tirar o abastecimento de água, depois de alimento, e aí, por fim, tentava transpor como é que fala? Esqueci agora o nome, amor. O quê? Que cerca a cidade. As muralhas. As muralhas. Às vezes me dá um branco. Então, como Jerusalém ela tinha essas duas características principais. Ela tinha, por ter água dentro da própria região dela, onde as muralhas elas cobriam, ela também tinha como ter alimento suficiente para manter por vários anos aquela cidade em guerra. E enquanto isso, os exércitos que estavam lá fora não tinham próximo de si nem água e nem alimento, tinha que buscar muito longe para se abastecer. Então, como é que Davi conseguiu fazer isso? Davi conseguiu achar um local aonde essa água ela tinha um veio que entrava e ele conseguiu entrar por dentro desse veio e aí sim conseguir dominar esse abastecimento, destruindo lá represando esse abastecimento de Jerusalém, e aí por fim Jerusalém teve que se render por causa da fome e da sede. Tá bom? Jerusalém praticamente o Davi foi a única guerra que Davi não precisou matar muita gente para dominar. E isso, segundo, né, as escrituras, foi o Senhor que instruiu Davi a como conseguir Jerusalém. E a gente percebe que os outros dois, infelizmente, não estavam dignos de receber essa bênção de revelação para saber como conseguir conquistar essa tão maravilhosa cidade. Ok. Gente, o símbolo da tribo é um lobo, tá? Da tribo de Benjamim. Aí nós vamos entender que esse símbolo está muito ligado à bênção e promessa que a tribo ela recebeu. Alguém gostaria de ler a bênção da tribo de Benjamim? Fran, pode ler para nós? Pode ler.
bênçãos e promessas da tribo de Benjamim. Sob a cabeça de seu filho caçula, Israel disse: Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. E Moisés disse: O amado do Senhor habitará seguro junto a ele, e o Senhor o cercará o dia todo, e ele habitará entre os seus ombros. A profecia se cumpriu, pois Benjamim se tornou uma das tribos guerreiras mais poderosas. A bênção de ter o despojo e de habitar seguro junto ao Senhor é uma maneira de descrever bênçãos celestiais. Se a tribo de Benjamim guardasse os mandamentos, seriam herdeiros de bênçãos apreciadas da vida eterna. Eles teriam paz, segurança e prosperidade nesta vida, e uma incomensurável alegria e eterna riqueza na salvação, pois eis que é rico aquele que tem a vida eterna. Pois é, olha que bênção linda, né, gente? Essa parte aí do despojo tá ligada às bênçãos celestiais. E se essa tribo ela tivesse permanecido firme e fiel, elas seriam herdeiros de bênçãos associadas à vida eterna, né? E uma das promessas que é dada a essa bênção é paz, segurança e prosperidade nesta vida e uma incomensurável alegria e eterna riqueza na salvação. Muito lindo, né? A bênção da tribo de Benjamim. E a gente pode ver que cada bênção tem a sua particularidade, né? Sua característica, tem um foco num determinado ponto doutrinário, né? Numa determinada bênção. Na verdade, a gente percebe que a bênção das tribos, elas são específicas mesmo, né? Ela diz as qualidades e também diz as bênçãos que pode receber se caso eles manterem essas qualidades, essas virtudes, né? E eu senti um espírito muito forte enquanto a Fran lia, desculpa chamar de Fran, mas a Francineide, né? Que é muito amiga nossa. Então a Fran lia, porque a gente fica percebendo, embora eu não seja da tribo de Benjamim, eu fico imaginando os que são, os que receberam por bênção patriarcal essa linhagem. Olha que promessas mais lindas, né? Bem singulares, assim, uma coisa muito linda, a vida eterna, quem é? Nós estamos aqui em busca dela, né? Como diz, é o reino dos céus ou nada. Então, assim, é maravilhoso ouvir essas palavras e saber que foram dadas a alguém que perpetuou até hoje, está perpetuando. Todos os filhos descendentes de Benjamim irão receber essas recompensas se forem dignos de tais bênçãos. Uhum. Jonias, pode ficar à vontade, viu? Mas deixa eu te falar uma coisa, esses estudos sobre sempre nas nossas rodas, né? O que fica muito claro é o amor genuíno e pleno do Pai Celestial por cada um de seus filhos, né? De Verdade. todas as tribos. É isso que a gente pode sentir, né? Que ele não se esquece de nós e que ele nos ama incondicionalmente. Uhum. E é muito bom sentir esse amor, né? Sentir essa preocupação que o Senhor tem com cada um de nós. A capacidade de luta, gente, dos descendentes de Benjamim foi representada na profecia do leito de morte de Jacó, em que ele disse a respeito deste filho amado: Benjamim continuará a dilacerar como lobo. De manhã comerá o animal apanhado e à noitinha vai repartir o despojo. Os guerreiros dessa tribo, gente, eles ficaram muito famosos por sua habilidade com a funda, lançando pedras, quer com a direita, quer com a esquerda, e atingindo o alvo num cabelo. Eles entraram numa guerra civil contra todas as demais tribos, e apesar de perderem no final de batalhas sangrentas, ceifaram a vida de milhares. Então, eles eram, sim, guerreiros ferrenhos, né? Coloquei uma imagem aí para vocês terem mais ou menos, conseguirem imaginar como que era uma guerra naquela época, né? Olha o estandarte da tribo de Benjamim lá, amor. O lobo. Do lobo, né? Uhum. Tá? Aqui são alguns
personagens importantes dessa tribo, né? O juiz Eude, canhoto, matador do opressivo rei Eglon, era de Benjamim. O primeiro rei de Israel, Saul, filho de Quis, né, que se mostrou feroz lutador contra os filisteus, era de Benjamim. Até coloquei essa figura aí de Saul, porque por ter se afastado do caminho do Senhor, né, e ter parado de ouvir também os profetas e seguir o que o Senhor queria, Saul ele começou a ser atormentado por espíritos, né, malignos. E uma das coisas que fazia ele se acalmar e esses espíritos até se apartar dele era as músicas que Davi, os cânticos de Davi, né? Esther, uma rainha fiel a Deus e disposta a morrer pela sua fé e pelo seu povo. Aí, gente, o livro de Esther, ela é narrado, né? Esther, uma jovem judia entre os deportados, se tornou a rainha da Pérsia. O seu primo e tutor, Mardoqueu, descobriu um complô contra a vida do rei. Como grão-vizir, Amã procurou liquidar, né, os judeus, e a Esté interveio arriscando a própria vida. E Amã, ele foi enforcado e os judeus ficaram livres. Na forca que ele construiu, né, para enforcar Mardoqueu. Para enforcar Mardoqueu. Aí aqui está a foto de Esté e de Mardoqueu. Não, esse é o do rei. Né? É o rei mesmo, desculpa. O rei não é Mardoqueu. Desculpa. Deixa eu ver aqui. Gente, um outro Benjamim, né, da tribo de Benjamim, benjamita, nossa, né? Paulo de Tarso, tá? Saulo de Tarso, de perseguidor a perseguido, né? O maior inimigo de Jesus transformou-se no maior amigo e defensor do mestre. Amou Jesus como ninguém, né? Tanto que quando ele foi ser, ele ia ser morto crucificado, né? Não, isso aí foi Pedro. Ah, foi Pedro. Os romanos, eles eram decapitados ou estrichados com a espada. Isso, verdade. Eu estou confundindo Pedro com Paulo. Então, tá bom. Gente, esses, assim, grandes personagens, né? Da tribo. Aí eu coloquei a famosa frase de Paulo, porque um dia eu quero dizer, e acho que é o sentimento que transborda no coração de cada cristão, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa é a famosa frase de Paulo. E como a gente viu, né, que as bênçãos da tribo de Benjamim está muito ligada à vida eterna, e, na verdade, essa é a promessa final de todas as tribos, né? A conquista da vida eterna. Na verdade, todos nós estamos nesse caminho, estamos perseverando, estamos buscando vencer, né? Cada um seus desafios, em busca dessa tão maravilhosa vida eterna que é nos ofertado, né? E aí essa escritura é uma das minhas, assim, que toca profundamente meu coração. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quando nós começamos, né, irmãos, há vários meses, estudar sobre a coligação de Israel, a gente colocou lá, até com o auxílio do Lucas, né, alguns princípios que nós tínhamos que entender para que nós pudéssemos compreender melhor essa coligação. E o primeiro tópico que foi colocado é que a gente precisava aprofundar o nosso conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E eu pergunto para vocês, durante esse estudo, né, de 6 meses, de que forma que esse conhecimento sobre Deus e Jesus Cristo aprofundou para vocês? Um de cada vez, gente. Não precisa brigar para vocês falarem, não.
De que forma, gente, durante esses 6 meses, esse conhecimento de vocês se aprofundou? Vocês conhecem da mesma forma que vocês conheciam quando começou há 6 meses? Mira. Assim, para mim, me aprofundou nessa parte do estudo sobre as tribos, né? Que eu não conhecia nada, assim, praticamente. E eu pude aprender bastante. E era uma coisa que pedia na minha vez para tratar, e eu tinha muita vontade, sabe, de aprender, não sabia por onde começar, eu não sabia nada, praticamente nada mesmo. E eu pude aprender bastante, começando lá por Gênesis, né? Também quando você começou falando pra gente conhecer a Deus, e eu fui buscando cada vez mais, sabe? E hoje eu consigo entender bem melhor. Pois é, uma coisa maravilhosa, né, gente? Ai, assim, eu não sei vocês, mas eu não sou a mesma pessoa que começou a estudar sobre a coligação e sobre essas bênçãos. Hoje eu sinto, assim, que eu tenho uma compreensão melhor do que significa ser pertencente a uma tribo de Israel, a importância de eu conhecer o símbolo da minha tribo e de outras tribos, a importância de eu conhecer as bênçãos e as promessas, e as particularidades que vêm com cada tribo. E assim, a maior compreensão que eu tive, gente, é de que Deus, ele me ama, e ele preparou um plano de salvação, e eu fizer a minha parte, Jesus Cristo já fez a dele. Eu só preciso fazer a minha parte. E ele vai preencher o que faltar. Tá? Preencher o que faltar. Ó, Moisés 1,39. Gente, eu amo essa escritura. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Né? Então, esse, gente, é o principal objetivo de Deus e de Jesus Cristo. É proporcionar a cada um de nós essa vida eterna e essa imortalidade. Né? Imagine os deuses, né, os criadores, esse é o maior objetivo deles. Não desistam do que mais desejam na vida por causa de alguma coisa que vocês pensam querer agora. Richard J. Scott. Gente, a gente tem que pensar nisso quando a gente estiver naquele processo de escolhas. Né? Será que vale a pena eu trocar o que eu mais quero, que é a vida eterna junto a Deus, por esse desejo que eu estou tendo agora? Eu estava conversando com uma irmã minha, ela recentemente voltou para a igreja, e assim, quando reativou nela aquela questão do sentimento de ter uma família eterna, de ter um marido, de ter alguém ao lado dela, né? Ela começou a busca incessante por isso. E eu vi aquela aflição dela de querer achar. E eu não sabia como conseguiria ajudá-la, né, nesse processo de busca. E ela começou a ter relacionamento com alguns homens e começou a se decepcionar com homens da igreja, né? E aí ela começou a achar, não tem homem bom dentro da igreja, os que têm já estão casados. E aí eu fiquei ponderando naquela declaração dela, e depois de uma outra vez que ela veio visitar-nos, eu falei assim, Joane, eu esqueci de falar, acabei saindo, né? Falei, minha irmã, é o seguinte, o que acontece? Às vezes o que a gente mais deseja, e a gente busca incessantemente aquilo, acaba que a gente não dá oportunidade para realmente encontrar aquilo que nós queremos. Então, muitas vezes, por nós corrermos tanto, acelerarmos para querer logo que aquilo aconteça, acaba que a gente não quer aceitar o tempo do Senhor, e muitas vezes o Senhor está dizendo onde é que nós devemos ir, mas com a pressa, com a ocupação da nossa mente, acabamos não vendo e não enxergando. Então, é a mesma coisa quando a gente vai escolher as coisas que nós precisamos fazer
para ganhar a vida eterna. A gente precisa ter muito cuidado com as coisas, precisa também saber esperar. Às vezes não é o momento de acelerar, é o momento de devagar. Vai ter o momento de acelerar, vai ter o momento de correr. Né? Como, por exemplo, o casamento da amiga da minha esposa, que fez missão com ela. Não era um momento de se esperar, era um momento de acelerar, até que foi dado lockdown lá, não podia fazer o casamento, aí minha esposa falou, ó, eu acho que eles vão falar, ó, isso não é o momento mais, é o momento de casar, né? Isso, e a minha companheira, ela esperou, gente, tanto que ela terminou a missão em 1998, né? E ela veio se casar agora, em 2021, né? Se casou com 44 anos, mas casou no momento certo, com a pessoa certa, né? E na hora certa. E na hora certa. Sua determinação de ser obediente pode mudar a sua vida. Gente, nessa conferência, nós fomos convidados a obedecer muitas coisas, a rever os destroços da nossa vida, fazer com que Deus prevaleça, né? E o profeta, ele lançou um desafio, não sei se vocês perceberam. Qual foi o desafio que o profeta lançou? Alguém percebeu? Alguém percebeu, gente, o desafio do profeta? Estudar mais as escrituras. Mas ele falou algumas coisas específicas, irmã Fátima, a senhora se lembra? Que ele convidou? Hã? Orar, ter mais fé. Ele falou para a gente estudar sobre fé, né? Sobre arrependimento e estudarmos sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo. Sim, foi isso mesmo. Né? Ele nos fez esse desafio. Então, nós vamos continuar nossas rodas de conversa seguindo o desafio do profeta, tá bom? Vai ser um banquete. E aí vai ser um banquete mesmo, que a gente vai estudar sobre o Rei dos Reis, né? Sobre aquele que deu todas as bênçãos e promessas a Israel. Tá? Olha só. E somos infinitamente mais que nossas limitações e aflições. Isso também foi lembrado, né, gente? Essa pandemia que a gente tem passado, o fato da gente ter que lidar com a morte, com a depressão, com o sofrimento, né, com os nossos próprios pecados, a importância do arrependimento diário, mas a gente tem que ter sempre em mente essa questão, que nós somos infinitamente mais que as nossas limitações e aflições. A gente tem que lembrar que o melhor sangue que já pisou nessa terra foi derramado por nós. Nós fomos resgatados por ele. E a gente precisa fazer a nossa parte, mas se nós dermos o melhor de nós, Jesus Cristo, ele vai completar o que falta. Irmãos, não esqueçamos também que nós já éramos muito grandes antes de virmos para essa terra. Nós só viemos para ela porque nós precisávamos ganhar um corpo para se tornar iguais ao Senhor e também ganhar experiências que lá onde nós estávamos não podíamos ganhar. Tão bom era a vida lá, tão maravilhosa era a vida lá, que uma terça parte guerreou para não perder essa condição. Para não precisar vir aqui e correr o risco de perder essa condição. Que pensamos muito bem nisso. Uma terça parte dos céus caiu, porque eles não queriam perder essa grande condição. E nós decidimos vir à Terra, ganharmos um corpo, nos tornarmos iguais ao nosso Pai Celestial. E adquirirmos as experiências que nos iam nos qualificar, se assim provássemos a Ele que éramos merecedores de suportar todas as coisas, ganhar o nosso galardão. Eu sei que Cristo vive. Sei que a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias,
é o reino dele na terra. Sei que temos um profeta vivo. Eu ouvi esse profeta falar. Eu ouvi ele falar. E que poder, né? E que nós possamos entender isso claramente. O dia está cada vez mais próximo, meus amados irmãos. Eu jamais pensei que eu ia conseguir ver o anúncio do Templo de Brasília, quanto mais o anúncio do Templo de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de ser coordenador do batistério lá no Templo de Campinas, quando uma estaca de Minas Gerais foi para lá. Montes Claros. Montes Claros. E só tinha as nossas duas estacas. Nós conseguimos fazer com que todas as sessões, de que todas as ordenanças fossem feitas durante todos aqueles dias. Eram para estar 4 estacas durante a semana, e na quinta e na sexta era para chegar mais 2. Ficamos a semana toda só estaca Ceilândia, estaca Montes Claros. Só um irmão levou 600 nomes para fazer. Eles levaram mais de 2.000 nomes naquela vez. E, irmãos, Minas Gerais ganhou um templo, porque eles amam a obra vicária, eles amam a obra do Senhor. E eu presto testemunho de que muitos irmãos, assim como eu e como vocês, aguardam e aguardaram, né, o anúncio de seus templos. Como disse a minha esposa, vai demorar um pouco, né, para eles sentirem um gostinho de entrar na casa do Senhor lá em Belo Horizonte. Mas foi anunciado. Já está anunciado. Então não tem mais como voltar atrás. Agora eles vão ter o templo deles. Eu não sei, gente, se vocês sabem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas o elder James E. Fausto, ele foi missionário aqui no Brasil. E a primeira experiência que ele teve com o Salvador foi em Minas Gerais. E ele conta, né, que ele chegou de um dia de trabalho bem difícil e ele estava orando, quando de repente o Salvador apareceu para ele. Bateu na porta, né? Bateu na porta. Aí ele abriu, porque, irmãos, estamos contando isso porque isso vocês não vão ouvir em Aliarona, nem livro nenhum. Isso foi contado pelo Isso foi uma conferência num clube aqui no Lago Sul, em Brasília. Todas as estacas de Brasília estavam lá, nós fizemos um coral multi-estacas, e ele contou essa experiência. Porque ele estava vindo de uma conferência, de uma visita a Minas Gerais, e ele estava muito emocionado de retornar a Minas Gerais, onde ele tinha tido a primeira experiência. Ele estava orando. Então, o companheiro dele estava, acho que, para o quarto, algum outro lugar, ele estava orando na sala, e aí ele ouviu a porta bater. Quando ele abriu, era o Salvador. Só que ele ficou tão abismado que ele fechou os olhos. E aí ele saiu, virou as costas para chamar o companheiro. E quando ele voltou novamente, ele já não viu mais o Salvador. E ele já estava um pouco já com aquele mal de Parkinson, né, que ele já tinha aquela tremedeira. Mas ele, com lágrimas correndo no olho, falou assim: que pena, como eu era tão jovem, tão imaturo, podia ter ficado mais um tempinho olhando para o rosto dele. Então, irmãos, é maravilhoso saber dessas coisas. Ele está muito feliz, Fausto. E nessa mesma visita deles, foi a experiência que eu tive lá na conferência do sacerdócio, em que o irmãozinho mostrou as mãos calejadas. Eu acho que aquele irmão parecia que trabalhava em obras. Perguntou para ele quando é que ele poderia colocar aquelas mãos para trabalhar no Templo de Brasília, construir o Templo de Brasília. E ele sacudiu a cabeça, meio tremendo, e disse: irmão, vocês não verão um templo em Brasília antes de Manaus. E outro irmão chegou para ele e perguntou também: presidente Fausto, como eu faço, um jovem que estava indo para a missão, que ele abriu o espaço para fazer perguntas, como eu faço para adquirir o mesmo testemunho que o senhor tem do Evangelho de Jesus Cristo?
a mesma espiritualidade. Aí ele olhou, deu aquele sorriso no canto da boca, e aí falou assim, havia dias em que de vez em quando o Espírito falava comigo. Havia épocas em Épocas, que de que- vez em quando o Espírito que eu falava. ficava, na verdade, o que ele disse foi assim, que havia épocas na vida dele que ele passava até mais de um ano para ele ter uma experiência especial com o Espírito Santo. E aí ele começou a trabalhar, e aí aquela experiência com o Espírito Santo passou para 6 meses, depois se passou para 3 meses, aí chegou uma época que ele tinha todo mês, depois passou a ter toda semana, depois ele passou a ter aquele contato e experiências com o Espírito Santo todos os dias. E aí ele falou, hoje, irmão, eu tenho várias vezes Não, no na verdade, dia. ele falou assim, hoje, ainda há pouco, antes de entrar nesse salão, eu conversei com ele. E ele tem várias vezes no dia. Então, ele fala comigo várias vezes durante o dia, ele falou. Então, assim, coisas que a gente não escuta em conferências, por quê? Porque são revelações dadas para aquele povo, para aquele momento, para aquele local específico. Por isso, precisamos valorizar as nossas conferências regionais, as conferências da Estaca, conferência até da ALA. Uhum. Né? Eu já ouvi experiências de que autoridades visitaram conferências de ALA. Ninguém estava esperando, ele estava visitando aquele local naquele dia, chegou e falou, qual é a ala que está em conferência hoje, em qual estaca tal? Aí os líderes levarem essa autoridade para lá e quando de repente eles ouvirem um discurso de um líder dele. Imagine uma revelação diretamente para uma ala, para uma estaca. Que bênção, né? Uhum. E para finalizar a nossa roda de conversa hoje, nós vamos ver a frase, né? A frase que impactou muito a conferência do ano passado, né? Que nós tivemos em outubro, e novamente impactou a nossa conferência agora em abril. Ao escolherem permitir que Deus prevaleça em sua vida, vocês verão por si mesmos que Deus é um Deus de milagres. Então, que possamos, né, seguir a admoestação do nosso profeta de deixar Deus prevalecer em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Espero que vocês tenham gostado, irmãos.